Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todo mundo bem. E hoje, né, aqui a gente tá mais para uma nova aula, né, dando continuidade àquela nossa aula anterior de história, né? Eu sou o professor Adames e hoje, dando a continuidade à aula anterior de história do Brasil, com ênfase principalmente, né, na colonização portuguesa na América. E vamos começar, pessoal. Como eu via, só uma recapitulação do que foi dito, né, anteriormente, né, de que Portugal inicialmente, né, não queria colonizar o Brasil, queria, mas de uma forma muito lerda, bem devagar, né, até porque não tinha um interesse, não tinha riquezas, né, a ser extraída do Brasil como ouro, como a Espanha tinha feito nas colônias, né, aqui na América. Então, nós partimos desse princípio de que Portugal não queria colonizar. Mas depois de um certo momento, né, depois de 1550, né, Portugal começa, agora vamos avançar e vamos colonizar, né? E como nós já tínhamos dito na aula anterior, né, de que Portugal descentralizava ou centralizava o poder, dependendo, né, do momento, né, ou do que Portugal queria para a colônia, né? Centralizava a partir, né, como está no slide, a partir, né, praticando quando a metrópole queria controlar e fiscalizar melhor as colônias. Como assim, professor? Tipo, Portugal percebia que a colônia não estava pagando tanto imposto ou queria arrecadar mais riqueza. Aí ela centralizava todo o seu poder em um único governo. E quando queria explorar, né, outras regiões, ela se descentralizava, né, e principalmente pegava e dava a outras pessoas, né, concedia a outras pessoas esse poder de colonizar, mas sempre com retorno financeiro, né? E como está dito aí no slide, né, o governo de Portugal ele dividiu o Brasil nesse período ali de 1550 a 1578, né, em dois governos, né, até para melhorar a governabilidade da colônia, né, no governo do norte com a capital na Bahia e um governo do sul, né, com a capital principalmente no Rio de Janeiro. Isso durou até 1580 aí quando Portugal, né, deixou de ser dona da colônia portuguesa aqui, né, no Brasil, e passou, né, essa colônia passou para o reino da Espanha, né. Houve um contratempo lá em Portugal, não conseguiram achar herdeiro para a coroa, né, então acharam um herdeiro lá na coroa da Espanha, né, e isso houve uma confusão e daí a Espanha tomou de conta. Mas isso é um assunto para uma outra aula, não para essa aula nesse momento. Dito isso, né, Portugal centralizava, descentralizava, e aí vem o que nós chamamos de a economia açucareira aqui na colônia. Essa economia foi o que mais motivou Portugal a colonizar o Brasil, né? Não só porque o açúcar era o ouro da colonização portuguesa, né? Porque o açúcar deu muito lucro, né? Mas foi a única solução que Portugal encontrou naquele momento, né, de conseguir produzir algo na colônia o que beneficiava a metrópole, no caso Portugal, né? E a economia açucareira foi o ponto vital disso, né? Porque você percebe que Portugal tem aquela pressão do exterior, né, de outras metrópoles como a Inglaterra, a França, a Holanda, e isso fez com que Portugal, assim, vamos acelerar a colonização e partimos aí da economia açucareira, né? E a solução, como a gente disse, foi a plantação de açúcar, e isso aconteceu em todo o litoral, né? Ou em boa parte do litoral do nosso país, que hoje, né? Quando você vai aí à praia, aqui, quando a gente vai aqui à praia, o litoral do nosso Pernambuco, né? Nós percebemos que há grandes plantações de cana-de-açúcar, e são muito grandes mesmo. E esse foi o período, né, que Portugal começou, né? E em pouco tempo, né, a produção de açúcar acabou superando em importância a atividade do pau-brasil, justamente porque Portugal queria algo que fosse rápido e que desse dinheiro. E a extração do pau-brasil já estava começando a ficar escassa, né? O pau-brasil, a extratividade, né, a retirada desse pau-brasil já estava sendo muito lenta, até porque estava entrando muito adentro das florestas brasileiras, e isso custava tempo e não estava dando aquele lucro adequado, né? Então Portugal começou a produzir o açúcar, ou a cana de açúcar, né? O cultivo era dos portugueses, né?
No entanto, Portugal só fazia produzir o açúcar mascavo, né? Que é aquele açúcar mais escuro. E o refino partiria justamente para os holandeses, que é justamente essa ligação entre Portugal e Holanda, né? Que deu esse boom do açúcar aqui no nosso país. Aí a Holanda, sempre refinando o açúcar, principalmente, refinava e transportava para a Europa, e era quando a Holanda era o que mais lucrava nessa empreitada, né, que nós tínhamos aqui no estado de Pernambuco, também em Alagoas, um pouco na Bahia, na Paraíba também pega um pouco também, mas principalmente também em São Paulo, onde hoje onde nós conhecemos como Santos, né, mas na época era a vila de São Vicente, né. E como eu disse, né, o pau-brasil perde sua importância, não total, mas por conta do boom, né, do açúcar nesse momento, e o açúcar se torna o ouro da colonização, e daí Portugal começa a investir cada vez mais, né, na produção de açúcar. E dentro dessa produção nós temos duas construções muito características da época, né, que é a Casa Grande e a Senzala, que faz parte, né, da nossa história, né. A Casa Grande, onde viviam os senhores de engenho, né, um título que era muito requisitado por muitas pessoas que pegavam, né, e esse título era quase como um título de nobreza, se não fosse de nobreza, né, e que daria, só em ter o título era ter grande poder ou conseguir diversas fortunas. Mas também nós temos uma característica que é a senzala, que é onde há uma estrutura, né, onde as pessoas escravizadas viviam, né, as pessoas que viviam em condições e situações de escravidão. Isso vale bem lembrar, né? E uma das características justamente dessa construção é a característica de arquitetura mesmo, né? Muito forte, grandes sobrados, né? De estrutura muito rígida e tal. E tem uma característica, pessoal, que é muito peculiar aqui do nosso Nordeste, que as janelas das casas grandes aqui no nosso Nordeste, elas são mais abertas ou maiores para correr mais vento, porque aqui é mais quente. Diferentemente das casas grandes lá da região sul do nosso país, lá em São Vicente, né, que são um pouco mais estreitas, né, e isso por conta que lá é um pouco mais frio. E essas duas construções são características justamente da produção açucareira, né? E dentro dessa produção açucareira nós temos, né, uma mão de obra, né, que era utilizada de pessoas escravizadas que usava como base para a produção, né, da plantação, da colheita, né, e de todo o conjunto econômico, né, dessa época, viu, pessoal? E dando início, né, a esse período de colonização, e a gente percebe, né, que a economia do açúcar estava voltada principalmente para o comércio exterior, né, e a gente fica pensando, professor, será mesmo que Portugal vinha para cá comercializar e não tinha nenhum comércio interno? Tinha sim. O comércio, né, sempre era feito com o exterior. No entanto, né, aqui nós produzíamos sim muitos gêneros alimentícios, né, que como está aí no slide, mandioca, milho, feijão, arroz e entre outros. E até a criação de gado mesmo, né, que era a interiorização da colônia, né. Aqui na nossa região, principalmente quando a gente pega aqui no Agreste, né, e partindo para o sertão, é onde se criava, onde se plantava milho, mandioca, feijão, arroz, e se criava a criação de gado, né? Enquanto o litoral se voltava justamente para aquela produção ali de cana-de-açúcar, né? E a criação de gado, pessoal, foi muito importante, sabe por quê? Porque foi quando aconteceu a interiorização aqui no nosso Nordeste, principalmente, da criação de gado. As grandes fazendas que produziam gado, né? Você criava o gado solto. Não tinha cerca como nós temos hoje, né? Pequenas fazendas que tem um cercado, o gado fica dentro do cercado. Nessa época não existia isso. Não existia cerca, era tudo aberto. Soltava o gado começava a andar e assim foi adentrando dentro do nosso território, né? E se perdia alguns animais, né? E etc, né? E é justamente isso, né? Só para tirar uma dúvida, né? Assim, o nosso comércio era voltado para o exterior, mas nós tínhamos sim um grande comércio interno, né? E dando continuidade, né, dentro dessa colonização, né, houve algo que é muito trágico para a nossa história, né, que é a escravidão, né, ou as pessoas escravizadas, né, que vieram da África principalmente para cá. Mas também lembrando, né, que a mão de obra também era utilizada de pessoas que viviam aqui, os nativos da terra,
como a gente bem lembrou na aula anterior, né? E o tráfico negreiro, né, era muito lucrativo nesse período, né? Principalmente para Portugal, até igualando-se, né, na produção, em dar lucros igual à produção de açúcar, até porque, né, a produção de açúcar também necessitava de mão de obra, e Portugal, né, que foi um dos pioneiros, né, nessa realização desse comércio de pessoas escravizadas, né, no continente, né, trazido da África através do Atlântico, né. Portugal foi um dos pioneiros nisso, e isso é muito trágico para a nossa história, né, e para a história de Portugal, né, que fez com que a escravidão, né, acontecesse aqui, principalmente no nosso querido país, né. E dito isso, né, essas pessoas que vinham escravizadas justamente da África, elas trabalhavam nas plantações de cana-de-açúcar, mas também na produção de café, nas minas, né, na extração de ouro, nas produções de algodão, nas produções de tabaco e etc. Né. A base da nossa mão de obra sempre foi, até o período, né, de abolição da escravidão, né, ela sempre foi de mão de obra escrava, né, e de pessoas em condições de escravidão trazidas da África. Né. E como tem ali no slide dito, né, que entre 10 e 20 milhões de pessoas foram escravizadas e trazidas para a América. Né. E hoje aqui no Brasil nós temos um dado assim, não tem dados concretos, né, dizer um número exato para isso, mas que em torno de 4 milhões de pessoas em condições de escravidão foram trazidas, né, do continente africano para cá. Né? E uma das primeiras capitanias, como nós sabemos, né, que trouxe essas pessoas em condições de escravidão foi o nosso querido estado, Pernambuco, e a Bahia, né, que iniciava ali a produção de açúcar, né, e que precisavam muito dessa mão de obra para que pudesse acontecer, né, a produção de açúcar. Né? E o tráfico, né, de pessoas escravizadas era muito lucrativo, viu, pessoal? Porque, veja só, eles traziam, né, tem um triângulo, né, um triângulo comercial na época colonial, de que Portugal vinha para o Brasil, trazia açúcar, levava para a Europa, da Europa ia para a África, pegava essas pessoas escravizadas e traziam, né, para a colônia, pessoal. E essas pessoas vinham em condições assim muito ruins, péssimas. Acho que eu não tenho nem palavras para dizer o quanto era ruim a escravidão, né? E essas pessoas vinham justamente nos tumbeiros, né? E os tumbeiros eram grandes navios, né? Dependendo do seu tamanho, traziam uma quantidade de pessoas escravizadas, né? Alguns maiores traziam 600 pessoas que vinham lá no seu sótão, lá sentadas, né? Onde não tinham direito a uma alimentação péssima, tinham direito a água muito ruim, sem ser potável, né? E principalmente, né, pessoal, as condições que vinham do balanço do mar, tinha que urinar e fazer suas necessidades fisiológicas ali mesmo no local, sem poder sair. Então, pessoal, os tumbeiros era isso. E o tumbeiro também tem um significado daquele de tumba, né? Tumbeiros tem aquele significado de tumba, né, de morte, né? Principalmente porque quando se vinham de lá do continente africano para cá, morriam muitas pessoas. E tem uns dados assim, né, que dizem que em torno de 25 a 40% das pessoas escravizadas, trazidas da África, dentro deste tumbeiro, elas morriam no meio do caminho por diversos motivos, né, desde doenças como diarreia a maus tratos, né, e condições deploráveis que a gente tem que, tem que pegar e tem que abominar, viu, pessoal? E nós temos uma grande dívida com essas pessoas, né? Principalmente com nossos ancestrais, né? Essas pessoas que foram escravizadas. Né? E essas condições, né? Como ali tem nos dados muito no topo, o excesso de trabalho, a má alimentação, as péssimas condições de higiene e os castigos que sofriam deterioravam rapidamente a saúde das pessoas escravizadas. Tem uns dados assim, muito por cima, que as pessoas que vinham aqui e começavam a trabalhar, elas só passavam em torno de 10 anos, né, de vida, né? Chegasse aqui com 20 anos, com 30, era uma média já de sua morte, já de velhice, pela má condição, né? E porque a condição de não ser livre e de escravidão, né? Dito isso, né, pessoal, nós temos, né, dentro dessa escravidão, nós temos a luta, né, dessas pessoas escravizadas, contra o sistema, né? As pessoas que eram escravizadas, né, reagiam de diversas maneiras, né? Algumas mulheres, por exemplo, né, provocavam abortos para evitar que seus filhos, né, se tornassem escravos, né? Outros cativos, ou pessoas que eram escravizadas, né, que estavam em cativeiro, chegaram a praticar suicídio, enforcamento ou envenenamento, né? E até mesmo fugas,
E até, pessoal, pegar e quebrar ferramentas, quebrar o engenho, tocar fogo, né, em plantações, justamente como uma forma de resistência à escravidão. Isso é o mais importante, né? Essas pessoas lutavam, né, por liberdade, né, por não para não ficar em condição de escravidão que era imposto a ela a partir da violência, né? E as fugas, né, como está dito ali, as fugas e a formação dos quilombos, que foi um dos grandes motivos, uma das grandes formas de resistência que aconteceu no período colonial, né? E a resistência quilombola foi uma forma de luta, né, das pessoas escravizadas em vários períodos da América Portuguesa, né? As pessoas fugiam, iam para locais, né, que conseguissem se reunir e ali formavam uma comunidade, e dessa comunidade ia plantar, ia colher, mas também ia resistir aos colonizadores que os perseguiam. Isso é o mais importante. E um dos quilombos mais importantes, né, aí também tem o quilombo dos Palmares, né, que fica aqui, era na região na época, né, entre Palmares e Alagoas, né, mas hoje é mais Alagoas, mas na época era a capitania de Pernambuco, né. E o quilombo dos Palmares, um dos mais importantes quilombos do período colonial, durou ali em torno de 1629 a 1694, né. Em Palmares, os quilombolas, né, criavam gado e cultivavam milho, feijão, cana-de-açúcar, né, mandioca, além de realizar um razoável comércio com outros povos mais próximos. Até com os nativos, né, daqui, os indígenas, como nós vulgarmente conhecemos, até mesmo com outras pessoas do comércio da cidade e região, pessoal. E dito isso, a gente termina essa aula de hoje aí. Espero que gostem, né, e até a próxima. Valeu!